O que não te contaram sobre o ministério infantil, mas você devia saber. Eu sou Thalita Diniz, professora missionária há 8 anos e quero compartilhar com vocês alguns detalhes dessa grande jornada, e a maior parte desse conteúdo eu aprendi na prática. É lógico que eu vou deixar a melhor parte para o final, mas fica aqui comigo que eu vou te contar tudo nos detalhes. O Ministério da Criança e do Adolescente trabalha desenvolvendo a fé de crianças de 0 a 16 anos. E, na verdade, prepara essas crianças e adolescentes para serem líderes da igreja amanhã. Então, a princípio, o ministério auxilia essas crianças a serem discípulos de Jesus, servir, trabalha o relacionamento diário com ele, e esta é uma grande porta de entrada para o evangelho, porque uma vez que essa criança tem contato com a Bíblia, com as histórias da Bíblia, as aplicações das histórias da Bíblia, é plantada uma semente no coraçãozinho dela. Então ela aprende desde muito nova a servir. E ela cresce ouvindo que quando essa semente, esta historinha, este conteúdo entra no coração dela, dali a pouco, dali a algum tempo, elas vão se tornar adultos dedicados a Deus. Eles vão aprender a viver pela fé, eles vão aprender a dar suporte uns aos outros e eles vão caminhar juntos. Afinal, a trajetória de uma criança dentro do ministério infantil, ela vem recheada de amizades que falam a mesma língua, que tem uma cultura familiar parecida, e a gente valoriza muito o relacionamento entre os alunos a cada encontro. O ministério, ele tem a ver com chamado. Quando Deus levanta alguém, quando Deus chama alguém, ele também capacita. Ele dá o suporte necessário para essa pessoa aguentar a pancada, a crítica, às vezes as conversações, a falta de apoio. Então, Deus chama, mas ele também capacita os seus escolhidos e ele dá forças para suportar. Isso tem que ficar muito claro, porque isso é como uma casa, é o alicerce de tudo. Se o Senhor for o alicerce desse ministério, se a pessoa chamada por Deus, ela tiver noção de que aquilo é algo que realmente veio da parte de Deus, a sua base, o seu alicerce vai ser o Senhor. Independente das críticas, dos comentários, ou dos elogios, ou da falta de ânimo, ou da falta de apoio, ou da falta de recurso financeiro. Então, o primeiro passo é entender quem te chamou. E se foi o Senhor que chamou, vai dar certo. Semanalmente temos nossos encontros na escola bíblica infantil, né? E o que a gente faz quando a gente se encontra na escola bíblica, né? Nós contamos histórias bíblicas interativas, temos momentos de louvor, de adoração, frisamos muito a cada encontro sobre a oração e a importância da intimidade com Deus. Falamos sobre amor, generosidade, sobre ceder a vez, sobre deixar o colega participar também, né? Isso é algo que a gente trabalha muito, principalmente com os menorzinhos, de 0 a 6 anos, né? Amor e generosidade. Também imputamos na mente deles, na cabecinha deles, essas noções de missão e serviço, despertando na consciência deles que nós todos somos missionários à disposição do Senhor. Então, a criança que quer crescer e ser médico, ela tem que entender que ela vai ser um médico missionário. A criança que quer crescer e ser uma dentista, ela tem que entender que ela é uma dentista missionária, pois nós todos, nós nascemos missionários no reino de Deus e estamos à disposição do Senhor. Então, através desses tópicos, nós também trabalhamos fé e confiança em Deus. Durante a nossa vida, durante a nossa jornada aqui na Terra, em tudo que fazemos, nós mentalizamos sempre isso, né? Somos crianças e adultos missionários à disposição do Senhor. O professor infantil, a professora infantil, o diretor, o líder infantil, ele tem que estar enraizado no coração dele, Mateus 19:14. Lá, o próprio Jesus falou assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, e não os impeçais, porque o reino dos céus pertence a eles, né? Aos que são semelhantes a eles. Então,
Eu preciso entender, enquanto líder infantil, que eu sou um facilitador do evangelho na vida das crianças. Eu apresento a palavra, ajudo a fortalecer a fé e, assim, preparando o solo para ele receber a semente, que sem dúvidas vai dar muitos frutos ao longo da vida. A professora infantil, né, nessa primeira infância da criança, ela marca a vida da criança para sempre. Então, quando a gente tem noção de que nós somos facilitadores do evangelho, o trabalho também ele fica facilitado, porque agora a gente já sabe o objetivo do nosso trabalho no meio das crianças. Mas o que faz um líder de ministério infantil? Todo líder infantil, né, todo professor do ministério infantil, ele precisa se atentar para alguns pilares. E um deles é a confiança. Eu acredito que o primeiro pilar é a confiança. Confiança no trabalho dele, confiança no que ele está falando. A criança percebe quando a professora está insegura no conteúdo. A criança percebe quando a professora não chegou para dar aula preparada. Ao passo que ela percebe quando a professora está segura do que ela está falando. Demonstra que ela estudou, demonstra que ela aprendeu, buscou para passar com firmeza ali, né? Então não é sobre saber tudo, mas é sobre aprender, desenvolver, para que quando você chegar para dar aula, você tenha certeza do que você está falando, né? Então, confiança é o primeiro pilar. Responsabilidade, o segundo pilar. Responsabilidade com o horário, responsabilidade com o que você está falando, fazendo, responsabilidade com o que você está vestindo, responsabilidade com a maneira que você está se comportando na frente das crianças. Você é referência, você é modelo. Então tenha responsabilidade. Responsabilidade com o horário. Não chegue atrasado, não deixe seus alunos esperando, né? Então, o segundo pilar, responsabilidade com tudo que você se propor a fazer dentro desse ministério. Eu diria que o terceiro pilar é a racionalidade, o controle das nossas emoções. Diante de uma crítica, não revide, né? Às vezes a gente vai ter que engolir o choro diante de uma situação em que a raiva vai querer se manifestar, em que a gente não está bem emocionalmente, então a gente vai precisar controlar nossas emoções quando estivermos em sala com as crianças. Ter cuidado com as palavras. Às vezes a gente fala alguma coisa sem pensar, então não tem como desfalar, não tem como apagar o que a criança ouviu. Cuide das suas emoções, né? Seja coração, mas também seja racional, ok? O quarto pilar é o estímulo. Todo bom líder de ministério infantil, ele estimula os alunos, ele instiga a mente dele a se conectar com o que você está falando, a ponto dele não querer nem piscar. Então, estimule os alunos, faça perguntas, desde que a cabecinha deles entre na história e participe daquilo que você está contando, tá? Permita que as crianças também assumam pequenas responsabilidades na sala desde cedo. Você pode escolher o ajudante do dia, pode escolher alguém para entregar as atividades, pode escolher o ajudador para entregar uma tarefa, entregar as lembranças, né? Dá também aquela responsabilidade, semana que vem, o meu ajudante vai ser você. Chegue cedo para você começar a exercer o seu papel de ajudante, ok? Senão eu vou passar a vez para outra pessoa. Isso ajuda muito a criança a despertar esse senso de responsabilidade, tá bom? Delegar pequenas tarefas ali que ela dá conta de cumprir de acordo com a idade dela, tá bom? Incentivar as tomadas de decisões. Isso é muito legal também. Você quer este ou este? Eu tenho dois brindes. Você quer este ou este? A criança às vezes vai responder: eu quero os dois. Então você fala: não, tome uma decisão, um ou outro. Então isso também é muito legal. A gente está desenvolvendo uma criança como um todo, emocional, físico às vezes, né, dependendo da atividade, espiritual. E a tomada de decisão é algo que ela vai levar para a vida também, se ela aprender com você no Ministério Infantil. Todo mundo sabe que numa sala de aula, certamente vai ter algum tipo de situação em que a professora vai precisar exercer autoridade. Mas como fazer isso? Primeiro, dê normas claras, diretas e pontuais, sem rodeios. Por exemplo, agora não é hora de conversar. Depois nós vamos conversar, brincar e eu vou abrir espaço para perguntas. Agora não. Agora é hora de ouvir a história. Então, esta foi uma norma clara, direta e pontual.
Não dê muitas normas ao mesmo tempo, porque a criança vai absorver uma ou duas só, né? Então, dê uma norma de cada vez. E seja clara, direta e pontual. Estabeleça limites. Nós estamos num momento histórico em que as crianças estão. Não vamos generalizar, né? Mas está faltando limite. Às vezes em casa, com a educação permissiva, muitos pais estão deixando passar batido o limite. Então, às vezes, a gente vai precisar lidar com crianças que não têm limite em casa. E ele vai querer fazer da sua sala, um cenário igual à casa dele. Então, a gente precisa estabelecer os limites. Ó, agora é hora de fazer tal coisa. Nós vamos fazer isso, todos nós. Coloque o limite. Aqui nós prezamos pelo respeito. Isso que você fez com o coleguinha não foi certo. Pede desculpa para ele, né? Então a gente ajudar essa criança a entender o que é o limite, o que é o respeito, né? Esperar a vez de falar. A gente não pode dar oportunidade para a criança o tempo todo, porque às vezes o comentário dela, a pergunta dela, vai guiar o assunto para outros caminhos, que não é a proposta do dia. Então pode abrir um espaço para pergunta depois, mas a gente também tem que ensinar para a criança que tem hora de falar e hora de ficar caladinho, ok? Mas tudo isso é possível usando o tom de voz certo. Não precisa gritar. Não precisa falar num tom de voz de muito bravo. Deixa isso para o pai e para a mãe. A gente, enquanto professor e líder de ministério infantil, a gente pode usar um tom mais neutro, né, mais sereno, mas com firmeza, ok? É possível usar um tom de voz firme, sem ser um tom que ofende, sem ser um tom que grita. Então, cuide do seu tom de voz quando precisar, chamar atenção, estabelecer limites, colocar as normas, ok? Eu acredito muito no contato visual. Faça contato visual com os alunos, com as crianças. Porque o olhar, ele diz muita coisa. Às vezes eu estou dizendo uma frase, mas o meu olhar diz outra coisa diferente, né? Então, olhe para as crianças enquanto ela fala. Olhe para a criança enquanto você fala. Faça contato visual sempre que possível. Seja coerente. A sua fala, o seu discurso, ele tem que ser coerente com a maneira com que você vive, com a maneira que você se veste, com a sua rede social. Então, você é uma professora missionária. Você é líder de ministério infantil, você é professora de escola bíblica. Quando um aluno ou um pai de aluno entra no seu perfil do Instagram, da rede social, Facebook, foto de WhatsApp, lá tem algo que não condiz com a mensagem que você prega, com a verdade que você carrega. Então, não é coerente. Seja uma professora coerente, que a sua fala, que o seu discurso, ele ande alinhado com a pessoa que você é fora do ambiente infantil. Um último pilar, né, sétimo e último pilar, cumpra com as consequências que você estabeleceu. Por exemplo, o aluno que ficar reverente durante o culto infantil, ele vai ganhar um brinde no próximo sábado. Ok, entregue o brinde. O aluno que não ficar reverente hoje, ele não vai participar do brinde. Você precisa cumprir com as consequências que você prometeu. Por quê? Porque essa criança vai dizer para si mesma, né? Ela cumpre o que fala. Na próxima semana, eu vou me comportar. Por quê? Na semana passada, eu não me comportei, então eu não pude participar do benefício, da promessa. Então, cumpre. O que você prometer, cumpra. Não precisa de ser nada muito rígido, muito, muito grande assim, né? Mas você pode estar trabalhando com incentivos, né? E cada vez que a criança cumprir ou descumprir, você faz esse tipo de consequência, né? Entrega o que prometeu ou não entrega o que estava estabelecido. Eu quero falar um pouco sobre contação de histórias, porque contar histórias para a criança é uma grande ferramenta de ensino. E o próprio Jesus fazia isso. As histórias de Jesus eram tão boas que até os adultos paravam para ouvir. Que dirá as crianças? As histórias de Jesus, elas conectavam qualquer idade. Então, se você, contador de história, professor, líder de ministério infantil, for um bom contador de histórias para crianças, você está preparado para palestrar, ministrar para um grande número de adultos também. Porque se até uma criança entende o que você fala, que dirá os adultos? E para isso existem alguns macetes para você se tornar um bom contador de histórias.
Primeiro, jamais leia a história. A leitura da história, com o livro ali na mão, ela é perfeitamente cabível para uma mãe e um pai contar aos filhos na hora de dormir. Abre o livro e lê. Mas, trabalhando com o Ministério Infantil, não é interessante esse recurso. Estude a história, leia a história, grave os pedaços principais da história e conte a história no momento do encontro. Por quê? O fato de ler a história desconecta a criança de você. Enquanto estiver contando a história, não tenha pedaço de papel ou para você ficar lendo ali como um suporte, ou um celular para você ficar lendo ali, né? Se você esquecer alguma parte na hora de contar a história, deixa para lá, conte o que você lembrar, mas não leia, porque você vai desconectar a sua audiência de você. O segundo passo para você ser um bom contador de histórias, sempre tente conectar a criança com a história. Traga experiências do dia a dia da criança, experiências na escola, experiências de vida familiar, faça perguntas, faça conexão entre a realidade da criança e aquela história que você está contando. As crianças facilmente se acostumam com o jeito da professora. Elas se acostumam com o jeito da pessoa que conta a história para ela. Então, quando essa professora precisa faltar e alguém vem substituir, automaticamente na cabecinha dela ela está comparando. A minha professora é melhor. A minha professora conta a história melhor do que essa pessoa. Mas às vezes é porque a conexão da professora com os alunos é tão grande no momento da história, a conexão ela é tão bonita, ela é tão genuína e ela é tão intensa que a criança nem vê muita graça com outra pessoa contando. E é óbvio, uma mesma história, ela pode ser contada de diferentes formas por diferentes pessoas. O que a gente precisa ter em mente? Eu preciso me conectar com a criança, eu preciso ganhar o coração dela, ganhar a atenção dela, e isso a gente faz nos primeiros 30 segundos. Para isso, a gente pode usar recursos, imagens, objetos, né, recursos visuais, e também não demorar muito. Criança não tem paciência de ouvir 1 hora seguida da mesma história. Mas já foi comprovado que dentro de 5 minutos, 7 minutos, você conta uma excelente história e a criança aprende, ela absorve. Não se esqueça do contato visual. Enquanto você fala, olhe nos olhos da criança. Enquanto a criança fala, quando você der oportunidade para que ela fale, olhe nos olhos dela. E traga ela para dentro da história. Se ela se sentir parte do que você está falando, você pode considerar que você venceu na vida. Se tratando de crianças, tudo é muito dinâmico. Então você precisa ser um professor, um líder estratégico e inteligente. Trazer para a sala de aula ou para o ambiente da reunião, né, elementos previamente preparados, elaborados, pensados. Não deixe para fazer tudo de última hora, porque vai ficar coisa para trás, vai esquecer, não vai chegar, né, no momento da contação da história, por exemplo, ou do culto infantil, vai chegar ali sem preparo, pegando qualquer coisa, usando qualquer coisa como exemplo. E dessa forma, eles não vão se interessar, não vão querer estar ali. Ou talvez vão estar porque a mãe obriga a estar, mas trabalhe com as crianças a ponto deles desejarem estar na sua sala. Prepare seu material e sua aula durante a semana para que quando chegue o sábado, né, você esteja preparado e com a sua sala de aula preparada para receber essas crianças. Não deixe nada, nada para a última hora. Então, eu diria, seja uma professora interessante. Que aí na cabeça do aluno, ele vai olhar para você e ele vai ficar o tempo todo pensando: o que será que ela trouxe de novo hoje? O que será que ela vai tirar daquela caixa misteriosa hoje? Qual será o objeto que ela vai usar na hora da musiquinha? Qual será o item que ela vai tirar na hora da contação da história? Seja uma professora interessante e você vai ter alunos apaixonados com a sua aula. Eu nem preciso dizer que, sem o apoio dos pais, o Ministério Infantil não dá certo. As crianças não vão sozinhas, elas precisam de transporte, acompanhante na rua, né? Então, frise o tempo todo para os pais como eles são importantes, bem-vindos no Ministério Infantil. Eles precisam saber disso, porque muitos ainda acham que é só chegar na porta da sala, deixar a criança e retirar no final. E não é. O Ministério Infantil é a extensão do que acontece no lar. Ministério Infantil é a extensão da vida no lar.
Então, se essa criança, durante a semana, tem acompanhamento em casa e no final de semana ela encontra você para uma excelente aula, vai dar super certo. Essa criança vai ser discipulada, essa criança vai ser pastoreada, ela vai ser acompanhada, assistida e ela vai desenvolver a fé, ela vai saber sua missão de vida, ela vai saber até mesmo o seu papel neste lugar, nesse ministério, o seu papel na sociedade, o seu papel na igreja, o seu papel na família, o seu papel na escola. Então, é um conjunto, né? É uma troca muito interessante entre família e ministério infantil. É dever do professor facilitar o entendimento bíblico da criança. Adulto aprende pegando um livro e lendo. Adulto aprende de formas mais objetivas, mais diretas. A criança, às vezes, ela precisa de estímulo e recurso visual para que ela desenhe aquilo na cabeça dela e entenda perfeitamente o que você está ensinando. Então, é dever do professor ser um facilitador. E para isso, para ser um professor facilitador, você precisa querer. Esta é a grande diferença dos professores e líderes de ministério infantil que dão certo, que funcionam, que colocam esse ministério em movimento. É nitidamente visível um líder e um professor de ministério infantil que gosta do que faz, que tem paixão pelo que faz e que faz bem feito. Por quê? Porque o ministério cresce, dá fruto, os alunos são apaixonados com aquilo ali, eles desejam estar lá, eles fazem de tudo para não faltar, né? E então é uma troca muito interessante. Os próprios alunos nos dão esse feedback de estar satisfatório ou não o trabalho da liderança do Ministério Infantil. Eu costumo dizer que o Ministério da Criança é o oxigênio da igreja, é o pulmão da igreja. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o Ministério Infantil, a gente não trabalha só com a criança, a gente trabalha com a família inteira. Então, quando a criança vai se apresentar, ele chama mamãe, papai, vovó, vovô, titio, titia, priminho, coleguinha da escola para assistir. E criança pedindo amolece o coração de vô, de vó, de tia, né? Então, o pulmão da igreja, sabe? É o oxigênio ali da igreja. Movimenta a família inteira. É diferente de outros ministérios que trabalham só o adulto e movimenta só o adulto, né? Então, eu gosto de trabalhar com o Ministério Infantil porque a gente consegue fazer uma parceria, uma troca muito legal com a família também. É dever do líder e do professor de ministério infantil orar pelas crianças, pelos alunos, pelas famílias delas, né? Pedir ajuda quando necessário. Carregar um ministério nas costas sozinho é árduo, é cansativo. Muita gente que deixa as coisas no meio do caminho é porque está cansado, não sabe pedir ajuda. Não seja esse líder e esse professor que não pede ajuda. Aprenda a pedir ajuda quando necessário. Ninguém tem múltiplos dons e talentos que consiga fazer tudo sozinho. Decorar, fazer aula, fazer lembrancinha, são muitos detalhes que às vezes a gente vai precisar de apoio. Tenha uma rede de apoio se você trabalha com Ministério Infantil. Tenha adultos da sua confiança, professores da sua confiança, que você possa desabafar quando necessário, fazer perguntas sem medo de crítica, sem medo de retaliação, que você possa abrir seu coração, falar o que está acontecendo, né? Às vezes uma simples conversa de 5 minutos vai tirar um peso enorme das suas costas. Aprenda a pedir ajuda. Seja humilde em reconhecer que você também não é o dono da verdade. Quando você errar, reconheça seu erro. Peça desculpa para a equipe. Conversa com sua liderança, com sua equipe de trabalho e fala: olha, eu errei, estava errado naquele jeito de pensar. Mas depois daquela conversa que a gente teve, eu pensei melhor e eu estou aqui me retratando com vocês, né? É muito importante ter um bom relacionamento com a sua equipe. Nunca negligencie datas especiais do Ministério Infantil, seja ele 13º sábado, momento da adoração infantil, comemoração de aniversariantes, almoço de confraternização, o dia da criança, são data do aniversário, não deixe passar batido, não negligencie, porque faz muita falta e isso coloca o ministério em movimento, tá? Não deixe passar batido. Compromisso com horários, líder e professor. Você precisa ter responsabilidade com horários. Criança não tolera, não suporta uma reunião longa.
Criança não tolera, começa a fazer bagunça, ficar agitado, eles não aguentam. Seja breve, é preferível você dividir um assunto para falar de 2 partes, do que ficar com uma reunião cansativa e grande. Então, tenha horário de começar, mas também tenha horário para terminar. Se prepare, faça ali tópicos para você tentar ali resumir durante a exposição do seu conteúdo, da sua matéria, né, da sua aula, da sua história. Mas tão importante quanto o horário de começar é o horário de terminar. Muito cuidado com as músicas que vocês escolhem para trabalhar com crianças. Existem músicas no mundo gospel, no meio evangélico infantil, que estimulam o desejo da criança pular, dançar, mexer o corpinho. Elas provocam algo ali na nossa energia e nos dão esse desejo de extravasar de alguma forma aquela energia, né? Eu costumo dizer que se a música tem que se a música tem que provocar algo nas crianças dentro desse universo de trabalho que é o Ministério Infantil, esse algo tem que ser a adoração. A música que a gente escolhe para trabalhar com a criança, enquanto professores e líderes, tem que ser música de adoração. Musiquinha para pular, dançar, correr, tem na festinha, tem no YouTube em casa. Quando o Ministério Infantil se reúne com as crianças, o objetivo é a adoração. Não é só diversão. E até mesmo quando você escolher uma música de diversão, tenha muito cuidado. Tem música que só desperta o lado de pular, dançar, correr e barulhar. Nós precisamos nos atentar e voltar lá nos nossos pilares, né? Quem nos chamou para quê? É adoração e serviço. Adoração a quem? A Deus. Todo líder de ministério infantil, ele precisa ter um planejamento antecipado. Então, eu, por exemplo, no final do mês de dezembro de cada ano, eu faço o meu planejamento de datas para o ano seguinte e no início, né, do ano subsequente, eu já mando para a liderança da igreja solicitando aprovação e eu já reservo as minhas datas para o ano todo, para não ter risco de dar conflito de agenda com outros ministérios e ficar sem data, ficar sem vaga para datas importantes e comemorativas ou de celebração, né? Então, um líder antecipado, um professor antecipado, ele vale ouro. Demonstra também organização com as coisas de Deus. Seja um líder que faz planejamento. Não seja um líder que vai fazendo igual esse povo dessa música que por aí afora, né? Deixa a vida me levar. Não é assim que funciona. Seja organizado. Tudo que você colocar a sua mão para fazer, que tenha ordem, porque Deus é um Deus de ordem. O líder de ministério infantil, ele precisa estar alinhado com sua equipe de professoras também. Todo mundo deve estar ciente dos objetivos do Ministério da Criança. Todo mundo deve trabalhar alinhado com o objetivo do Ministério da Criança. O ideal, o cenário ideal, é cada salinha por faixa etária ter ao menos 3 professoras. O cenário ideal. Uma para fazer a abertura e o momento das músicas, a outra para ficar com a parte do informativo mundial das missões. Então ela foca e trabalha muito bem e desenvolve muito bem as missões. E outra para parte de contação da história. O cenário ideal seria esse, para não sobrecarregar ninguém. Todo mundo que é professor de ministério infantil, líder de ministério infantil, sabe que a gente às vezes fica sobrecarregado. Você não pode faltar, porque não tem um professor substituto. Você às vezes se priva de viajar, de aceitar outros convites para ministrar em outros lugares, porque não tem um professor substituto. Então, o cenário ideal seria a gente ter pelo menos 3 em cada sala. Mas, às vezes, o número de alunos também não requer 3 professores. Às vezes, tem turmas bem pequenas, com 3, 4 alunos, então não existe demanda para 3 professores. Mas em turmas maiores seria o ideal. Até como um plano de contingência, né? Precisou faltar algum professor por motivo de saúde, você tem um time ali preparado para assumir a sala no seu lugar, né? Então, o cenário ideal seria esse, né? A equipe tem que estar alinhada, sempre conversando, né? Sempre reforçando qual é o nosso objetivo aqui nesse ministério, qual é a nossa meta. Quem deve ser honrado, glorificado e adorado? É o Senhor, né? É Ele que é o centro de tudo que a gente faz aqui, né?
A gente também, quando a gente está na liderança de ministério infantil, a gente trabalha muito com lembrancinhas, presentinhos, é um estímulo para a criança. É uma forma dele ficar incentivado o ano inteiro a estar junto, caminhando junto, participando, fazendo ali as propostas da professora, né? Então, a gente trabalha muito com lembrancinhas e a gente procura dar uma lembrancinha padrão para todas as idades. E para isso, a gente precisa se atentar em não trazer coisas extremamente infantis, né? Por quê? Porque o nosso público de dentro aqui desse universo de Ministério da Criança e do Adolescente é um público de 0 a 16 anos. Então a gente procura trazer uma lembrancinha, um presentinho que atende todas essas idades. Não é algo extremamente difícil, né? Caneta de gel, uma borracha neon Faber-Castell, são coisas que dá para a gente adquirir sem precisar de muito recurso financeiro e atende todo mundo. O louvor é indispensável no Ministério Infantil. Então, em cada encontro, busque é, tirar tempo para pelo menos 2 ou 3 louvores. Lembrando que é diferente de musiquinhas. Musiquinha associa com coisa de brincar, musiquinha de festinha, musiquinha para ouvir em casa no YouTube. O Ministério da Criança estimula as crianças a ouvirem louvor de adoração. Ponto. Tem objetivo. Nós precisamos ser intencionais em tudo que a gente faz no Ministério Infantil. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre ser uma professora ou uma líder de Ministério Infantil intencional em tudo que faz. É essa a grande sacada também. Leia livros, busque experiências, referências, siga canais na internet, páginas de professoras que já estão na estrada e têm um pouco mais de experiência que você. Aprenda, participe dos cursos online ou até presenciais, gratuitos, que a igreja oferece. Toda oportunidade que você tiver para aprender, agarre. Agarre toda oportunidade que você tiver. Isso vai te tornar uma professora fora da caixa. Uma professora que faz além do óbvio, além do ordinário, né? Uma professora que traz experiências para a sala, que traz recursos, que traz curiosidades, objetos. Seja essa professora. E o seu aluno não vai querer faltar à sua aula. Ele vai querer estar ali toda semana, porque ele vai pensar: se eu faltar, eu vou perder muita coisa. Porque a professora só leva coisa legal para a sala. No começo parece que é mais difícil. Quando você está começando a trabalhar com o Ministério Infantil, a primeira semana, o primeiro dia, o primeiro ano, mas depois você vai pegando o jeito. E sempre que bater dúvida, insegurança, você deve se lembrar: quem me chamou foi o Senhor. Se foi o Senhor, ele vai me ajudar a honrar esse compromisso. O sobrenatural acontece quando você entende quem te chamou. Quem te elegeu foi Deus. E você trabalha para Deus. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar estratégia para trabalhar. Então se movimente. Você só não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem, né? Vai atrás, pesquisa, né? Busca referências, inspirações. Eu gosto muito do site Pinterest. Eu gosto muito do Instagram para referência. Eu também gosto do YouTube. Eu gosto do Canva. São sites que eu mais uso para criar conteúdo para trabalhar em sala com os meus alunos. O que a gente não pode esquecer também é que tudo gira em torno da Bíblia. Cuidado com a modernidade. Hoje em dia são inúmeras opções que o olho da gente fica até brilhando. Aquele tanto de luzinhas coloridas, né? Se a gente pudesse, a gente transformava nossas salas do Ministério Infantil num ambiente extremamente moderno, tecnológico, mas às vezes menos é mais. Os recursos, eles estão cada vez mais modernos, como eu falei. E a gente precisa se lembrar, a atenção da criança, ela deve estar voltada para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo, para a Bíblia, para a salvação. Então, eu vejo muito por aí professoras que se falta só se vestir de palhaço, roupas extremamente coloridas, perucas, acessórios, coisas que chamam a atenção para si e não para Deus. Professora, né, professores e líderes de ministério infantil, o objetivo de vocês não pode, nem por brincadeira, ser chamar a atenção para si. A glória, a honra, a adoração, o louvor, a atenção é para Deus. Cada vez que você chama mais atenção do que a mensagem que você está pregando, falando, expondo, explicando, você está desalinhada com o propósito do Ministério Infantil. Use os recursos que você tiver que usar. Traga as novidades que você tiver que trazer. Mas lembre-se,
Não chame atenção para você. Porque às vezes tudo que a criança vai levar embora é a roupa colorida da professora, é a peruca que a professora estava usando, é um recurso extremamente top e, sabe? Mas se perguntar para ela qual foi a história, ela não sabe, porque a roupa que você estava usando chamava mais atenção do que a matéria. A peruca, o fantoche, o boneco, o brinquedo, tudo isso é para facilitar ela entender sobre Deus, ok? E dentro deste ambiente, eu até quero aproveitar para falar: evite telas. É um assunto que diverge opiniões, mas eu penso o seguinte: as crianças, no geral, elas estão expostas à tela mais do que deveriam. Então, elas assistem em casa TV, elas acessam o celular ou dela ou dos pais, né? Sempre muita tela. Quando essa criança chega na igreja, na salinha, no ministério infantil, eu vou dar mais tela para ela? Eu não sou a favor. Eu não uso recurso de tela nas minhas aulas. Quando eu estou contando historinha, eu não uso tela. Na hora do louvor, eu não uso tela. Na hora de fazer uma atividade diferente, eu não uso tela. Porque, ao meu ver, de acordo com o meu entendimento, com a minha experiência enquanto professora e mãe, eu ligo um sinal de alerta. E eu entendo que eu preciso andar na contramão neste aspecto. Porque esse aluno, essa criança, já fica muito tempo em casa, diante de uma tela. Quando ele está comigo, é sem tela. Mas, como eu falei, as opiniões se divergem e talvez você precise usar a tela em algum momento, né? Por exemplo, na adoração infantil. O momento da adoração infantil no culto, poderia utilizar de todas as formas, mas eu evito a tela quase todos os dias. Por quê? Eu não quero expor as crianças que automaticamente já estão vivendo uma vida viciada. Eu não quero dar mais vício para esta criança. Mas você pense e ore por isso, né? Talvez a sua opinião vai divergir da minha e tá tudo certo, ok? O grande objetivo do Ministério Infantil é fazer a criança viver experiências espirituais. E não só divertimento, brincadeira, presente e oba-oba. O grande objetivo é este: experiências espirituais. Ela se aproximar de Deus, despertar o senso de missão, despertar o desejo de orar pelo coleguinha que fez um pedido de oração, né? Aqui a gente entra nesse despertar para que amanhã ela participe do ministério de intercessão, ministério de oração. Então, tudo gira em torno de adoração, experiências espirituais e não apenas diversão, tá? Bom, decorações para programações e cultos. Tem igrejas que gastam uma fortuna com decorações e, né, um orçamento muito alto para um evento, para um culto infantil. Certo ou errado? Sim ou não? Fazer ou não fazer? Depende. Depende. Desde que essas decorações, esse investimento, esse orçamento, ele tenha proveito espiritual. Não sendo para se autopromover ou se vangloriar, né? Tem que ter proveito espiritual. Mas eu volto a bater naquela tecla. Menos é mais. Às vezes o cenário ele tá tão extravagante, tão elaborado, foi tão caro, foi tão custoso fazer que a programação gira em torno do cenário. As pessoas e as crianças voltam para casa só com o cenário na cabeça. Mas o que foi falado? O que foi pregado? O que foi cantado? Às vezes nem a criança e nem o adulto sabe. Então, sim ou não? Fazer ou não fazer? Depende. O cenário ele nunca pode roubar a cena, porque o grande objetivo é que a criança tenha experiência espiritual. Se você quer e pode investir num cenário robusto e extremamente elaborado, ok. Mas esse cenário tem que ter proveito espiritual. Senão, não passou de um investimento. Não passou de um orçamento. Não passou de uma decoração. Não passou de um cenário. E é isso que a gente vê cada dia mais. As festas de aniversário, elas estão cada vez mais extravagantes. As crianças, né, não podem nem brincar direito, porque destrói o cenário, né? Então a gente já vê isso acontecendo. E eu acredito que boa parte disso tem a ver com as blogueiras da internet. As coisas estão muito modernizadas, o nosso olho brilha mais pelas coisas chiques e robustas, né? Então talvez seja o momento da gente também pensar em otimizar o recurso financeiro, né?
e trabalhar aí dentro das nossas possibilidades, onde Jesus aparece mais do que o cenário em si, né? Também tem uma outra situação que diverge em opiniões, né? Eu costumo dizer que líder de ministério infantil, ele não deveria assumir outros ministérios na igreja. Por quê? Por diversos motivos. Conflito de agenda, cansaço, né? Quando você trabalha em muitos ministérios na igreja, alguma das suas responsabilidades vai ficar por fazer, vai ficar mal feito, vai ficar jogado. Você não vai ter energia para conseguir controlar tudo que precisa. Então, eu aplico na minha vida este princípio. A partir do momento que eu assumi compromisso com o Ministério Infantil, eu não assumo outras responsabilidades de outros ministérios. Eu foco em desenvolver e expandir aquilo que Deus colocou na minha mão. Então, pense sobre isso, né? Se você assumir muitas coisas, você vai dar conta de ir até o fim? É para pensar. Professora de Ministério Infantil não fica mexendo no celular durante as ministrações das aulas. Até mesmo a sala que tem mais de uma professora, né? Às vezes a gente cai na tentação de, enquanto a outra professora está falando, eu vou mexer, vou olhar a rede social, vou olhar o WhatsApp. Evite, evite. Às vezes a gente pega o celular para tirar uma foto da turma, da criança, e a gente vê ali uma mensagem que chegou e a gente entra no embalo daquilo. Quando a gente percebe, a gente está dando um extremo mau exemplo para os alunos que estão vendo a gente mexer na hora da ministração, né? Então evite. Lembrando que você é modelo em tudo que você faz. Depois vai querer corrigir o menino que está mexendo no celular na igreja, ele vai responder: mas minha professora mexe durante a aula, né? Minha professora mexe no celular durante a ministração. Então, não é correto. Evite, né? Não deixe para depois o que você pode falar hoje. Se Deus te tocar a mudar de história, mude. Ah, mas eu preparei hoje a história de Jó. Se Deus falar no seu espírito que é a história de Abraão, mude. Talvez naquele ambiente tenha alguma criança precisando ouvir aquela ministração. Às vezes você se prepara para falar algo e Deus muda completamente. Às vezes a gente perde até o controle da nossa boca. Já aconteceu comigo. Me preparei toda para falar sobre um determinado assunto. Chegou na hora de falar, parecia que eu não tinha controle da minha boca. Deus mudou completamente a história, o cenário. Foi surgindo perguntas por parte das crianças e eu não consegui dar a aula que eu planejei. Mas o Senhor mudou o cenário de um jeito que nós saímos preenchidos, né? Talvez era aquilo que alguma criança precisava ouvir naquele dia, né? Então, se Deus te tocar para mudar o tema do dia, mudar o tema da história, se Deus te tocar para mudar o hino, mudar o sermão, muda. Seja e esteja sensível à voz de Deus em todo o tempo. O nosso objetivo maior no Ministério da Criança, como eu falei, é promover experiências espirituais para as crianças. Eu já estou caminhando para o final aqui deste conteúdo, deste encontro de hoje, mas eu quero que você pense bastante a respeito desses tópicos de conversa que nós tivemos aqui. Não caia na armadilha dos elogios. Muito cuidado com os elogios que você recebe. Porque normalmente a pessoa que te elogia e que te abraça e que te dá o tapinha nas costas e te fala que está indo muito bem, que o ministério está indo muito bem, são as mesmas pessoas que vão te criticar quando você fizer algo de errado. Quando você não corresponder à expectativa dela. Quando você pisar fora da linha que ela colocou. Cuidado com elogios. Não deixe isso subir para a cabeça. Não seja movido por elogios. Seja movido pela voz de Deus. Seja direcionado pela voz de Deus. Se movimente para lá ou para cá, conforme Deus fala com você. É bom receber elogio? Às vezes é. É bom, às vezes, receber uma mensagem te dando encorajamento, te elogiando por algo que fez? Às vezes é. Mas isso não pode nos mover. Porque às vezes você vai fazer algo incrível e ninguém vai falar nada. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Não podemos nos esquecer de que nós estamos cuidando, pastoreando um rebanho que pertence a Deus. Quem tem que admirar a nossa vida são os olhos de Deus. Quem tem que estar o tempo todo admirando o nosso trabalho é Deus, porque esse trabalho é dele. O ministério é dele. Quando ele coloca na nossa mão, é para a gente desenvolver, para a gente fazer crescer, para a gente multiplicar.
E ao final de cada ciclo dentro do Ministério Infantil, a gente precisa fazer um balanço. Começamos com 10 crianças, agora temos 12. Glória a Deus, o ministério cresceu, prosperou. Começamos o ministério com a situação A, agora nós estamos na situação B. Glória a Deus, prosperou. Essa é uma medida importante, porque a palavra do Senhor, lá em Mateus, você se lembra muito bem da parábola dos talentos. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para multiplicar e para crescer. O coral começou com quantas pessoas? 10, 12, 15. E agora tem quantos? 20, 30, 40. Cresceu, prosperou. E a nossa oração, ela tem que ser todos os dias: Senhor, tudo que eu colocar a minha mão para fazer, eu consagro a Ti. Aonde eu colocar meus pés, vai prosperar. Aonde eu colocar minha mão, vai prosperar. Aonde eu colocar minha energia, vai desenvolver, vai crescer, vai prosperar. Eu trabalho para o Senhor. Não sou funcionário da igreja. Eu não sou funcionário do pastor. Eu sou funcionária do Senhor. Eu estou a serviço do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Eu sou uma professora missionária. Eu trabalho para o Senhor. Esses alunos são do Senhor. A minha voz é do Senhor. A minha mente é do Senhor. A minha sabedoria, a minha inteligência, ela vem do Senhor. Não tem como dar errado se você coloca Deus em primeiro lugar. Eu espero que tenha sido proveitoso para você esse tempo que nós passamos juntos. E o meu desejo é que você desenvolva seus dons e os seus talentos cada vez mais para a glória de Deus. E se este áudio fez sentido para você, compartilhe com seus amigos. Compartilhe com mães e pais que trabalham ou pretendem trabalhar com o Ministério Infantil. Vamos nos ajudar, trocar figurinhas, trocar experiências. E o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês, tanto aqui nessa rede como no Instagram, @eu sou Thalita Diniz. Tchau, tchau.